Políticos e juristas criticaram hoje declarações do presidente Jair Bolsonaro de que vai pedir ao Senado que abra processos contra os ministros do Supremo Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O presidente se manifestou hoje nas redes sociais depois de ter se mantido em silêncio ao longo de toda a sexta-feira sobre a prisão do aliado político Roberto Jefferson, presidente do PTB. A prisão de Roberto Jefferson foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Polícia Federal. O ministro entendeu que há fortes indícios de que ele cometeu pelo menos 13 crimes, entre eles apologia ao crime e ao criminoso, incitar violência, fazer ameaças exibindo armas a ministros do Supremo, prefeitos, governadores e também as eleições. Jefferson é investigado no inquérito das milícias digitais que tramita no Supremo e apura fortes indícios da existência de uma organização criminosa com a finalidade de atentar contra a democracia. A Polícia Federal cita vídeos publicados na internet nos últimos meses. Hoje, a defesa do ex-deputado disse que entrou com pedido para transformar a prisão preventiva em domiciliar e alegou que Jefferson apenas exerceu o direito à liberdade de expressão. Este constitucionalista destaca que não se pode alegar liberdade de expressão para ameaçar autoridades nem incitar violência. A liberdade de expressão no Brasil é plena. Eu posso defender a ideia que eu quiser, por mais absurda que ela seja, desde que eu não pregue o ódio, desde que eu não ameace pessoas ou instituições. Na medida em que alguém, então, adota palavras injuriosas, adota calúnia, quando alguém, então, incita as pessoas a praticarem violência contra o ministro do Supremo, contra a instituição, essa pessoa tem que ser submetida à responsabilidade prevista em lei. Ontem à noite, horas depois da prisão de Roberto Jefferson, a filha dele, Cristiane Brasil, provocou Bolsonaro a agir. Estão prendendo os conservadores e o bonito não faz nada? Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro vem criticando publicamente o ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, por causa da atuação dele em defesa das urnas eletrônicas e do processo de votação brasileiro. Hoje, em uma rede social, Bolsonaro afirmou: "Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional, a qual não provocamos ou desejamos. De há muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos os limites constitucionais. Na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal." O artigo 52 da Constituição, citado por Bolsonaro, define as competências privativas do Senado Federal. Nos incisos 1º e 2º, diz que cabe ao Senado processar e julgar autoridades como o presidente da República e ministros do Supremo por crimes de responsabilidade. Esse processo, em tese, pode levar ao impeachment, a perda do cargo pela autoridade pública. Pela Constituição, cabe ao Senado decidir se abre ou não processo contra um ministro do Supremo por crime de responsabilidade. Mas desde que a Constituição foi promulgada em 1988, nenhum ministro do Supremo perdeu o cargo por decisão do Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, ainda não se manifestou sobre a declaração de Bolsonaro, mas ela já provocou reações de vários políticos de diferentes partidos. Em uma rede social, a senadora Simone Tebet, do MDB, perguntou: "Presidente vai mesmo pedir ao Senado o impeachment de ministros do STF? Quem pede para bater no Chico, que mora no inciso 2º, artigo 52 da Constituição Federal, se esquece de que o Francisco habita o inciso 1º do mesmo endereço." A senadora se referiu ao fato de que Bolsonaro citou o artigo da Constituição que também trata de processo contra presidente da República por crime de responsabilidade. Desde o início do mandato, já chegaram à Câmara dos Deputados mais de 120 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, mas nenhum deles virou processo até hoje. Cabe ao presidente da Câmara avaliar se os pedidos serão ou não analisados. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, disse que ministros do STF podem e devem ser investigados por fatos concretos,
Mas o tal pedido de impeachment que Bolsonaro pretende apresentar contra Barroso e Moraes é só mais uma cortina de fumaça para tentar esconder o mar de crimes comuns e de irresponsabilidade que o próprio presidente da República cometeu. O senador Humberto Costa, do PT, disse: cada vez acuado por conta de uma série de denúncias contra o seu governo, Bolsonaro tenta mais uma vez intimidar a justiça. A olhos vistos, o presidente avança no seu discurso autoritário. É preciso dar um basta de uma vez por todas nessa milícia golpista. O presidente do Cidadania, Roberto Freire, afirmou: em mais um delírio totalitário típico de tiranetes de repúblicas de bananas, Bolsonaro pensa falar pelo povo, esquecendo que tem apenas 25% de aprovação e caindo. O que a maioria da população quer é seu impeachment. Ele é a inflação, desemprego, corrupção e necrofilia. Ele é a crise. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que assim atuam os populistas. Depois de eleitos, atacam as instituições democráticas e tentam destruir a democracia representativa e o Estado democrático. É, na verdade, um ditador igual a Chaves. Especialistas em direito constitucional explicam que magistrados não podem ser processados por decisões judiciais que estejam de acordo com a Constituição. Eu não estou localizando, neste caso que está sendo divulgado hoje na imprensa e ontem, nenhuma fundamentação válida para se considerar que algum desses ministros terá cometido crime de responsabilidade, porque o artigo 10 da Lei 1079 de 1950, que é a lei que regula o processo e o julgamento pelos crimes de responsabilidade, não aponta nada nesse sentido. Eu não vejo no ato de nenhum desses ministros que ele citou qualquer hipótese, ainda que distante, de crime de responsabilidade. Esses ministros decidiram, exerceram a sua jurisdição e, enfim, a decisão, mais uma vez, pode desagradar o presidente da República. Ele tem até o direito de criticar essa decisão, mas o que ele não pode, evidentemente, é atacar a instituição, é ameaçar a instituição. Ou seja, isso é fundamental para a preservação da estabilidade institucional, que cada um jogue dentro das regras do jogo. O grupo Prerrogativas, formado por profissionais da área jurídica, juristas e professores de direito, divulgou nota para manifestar a reprovação veemente ao que considera comportamento anômalo e golpista do presidente Bolsonaro. Segundo o grupo, ao anunciar que vai apresentar representação contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, Bolsonaro subverteu as responsabilidades do cargo, tentando constranger o livre exercício do Poder Judiciário. O grupo Prerrogativas defendeu a atuação dos dois ministros e afirmou que os poderes legislativo e judiciário devem qualificar devidamente mais uma conduta criminosa do presidente da República.